Olha aí, pessoal, o Latino vivendo um grande dilema familiar e dessa vez por conta, né, pessoal, de um dos filhos, né? Para quem não sabe, o Latino tem 10 filhos com 10 mulheres diferentes. Então é para nenhum ter ciúmes, né? Mas um dos filhos dele, se eu não me engano, o mais velho de todos, né, tá dando muito trabalho para o Latino. Esse filho ele descobriu quando o menino já tinha 18 anos de idade, né? Foi feito o teste de DNA, comprovado que é filho dele realmente. E aí começou todo esse drama com esse garoto que aparentemente, né, pessoal, tem aí uma dependência química. Vocês vão ver o Latino falando tudo isso aí e depois de toda a repercussão, o Latino fez algumas histórias também que já está fora do ar, mas eu gravei aqui para mostrar para vocês. Então aqui vocês veem que o Latino abre o coração aí, explica isso, né, pessoal, depois de muitos anos passando por esse problema familiar. Então bora ver aí. Eu tenho um filho que eu descobri aos 18 anos, né? Ele não convivia comigo, eu só fui saber quando ele tinha 18 anos. Na mesma hora eu fiz DNA, trouxe ele pra perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda pra várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda, trouxe ele pra trabalhar comigo, mas infelizmente ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei pra ele, e nem na minha banda. Não queria trabalhar. E eu achei estranho aquilo, né? Convivendo com ele, trouxe ele pra perto, causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, a minha atual mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a Covid para dentro de casa, pesteou todo mundo com a Covid. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. Existe uma dependência química psicológica, do que a gente chama de pobre coitadismo, né? Que as pessoas, por algum motivo, elas preferem mergulhar na bebida, nas drogas, para de alguma forma se aliviar, ou para justificar um passado, uma infância, uma adolescência que ele não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso, porque eu não tive pai presente, e também não tive muitas vezes a minha mãe presente, nem por isso eu me tornei um cara mau caráter. E esse meu filho, convivendo com ele, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia, né? E até que eu expulsei ele de casa. Falei, não dá pra conviver comigo, infelizmente, por N motivos. Estava pesando, o fardo estava pesado. E não só por ele não querer trabalhar, seus 26 anos, enfim, não parava emprego nenhum. E aí que eu fui descobrir essa dependência química. Tem um dossiê inteiro sobre essa história e os problemas que esse menino causou, não só na nossa vida, mas por não deixar a gente ajudar ele. Porque tudo que a gente queria era poder ajudar esse menino. Tudo. Inclusive eu cheguei a financiar, falei pra ela, olha, se quiser um psicólogo, se ele quiser se internar, eu financio isso pra ajudar. Eu quero fazer com que esse menino tome juízo. A gente precisa ajudar esse menino. Até que chegou no fim da linha. Ela pegou ele num bar, bebendo, aí ela foi tirar satisfação com ele, e ele foi lá mais uma vez e agrediu a mãe dele, tentou agredir o padrasto em palavras, em gestos, e, enfim, fazendo escândalo no bar. Todo mundo ficou olhando pra mãe dele, achando que ela era a víbora da história, mas não sabe os problemas que ele estava causando por não querer se consertar, por não querer melhorar. Aí, enfim, com tudo isso, ela acabou chamando a polícia, enfiou ele dentro do ônibus e mandou ele embora. E ele foi pra Santa Catarina atrás de ajuda de outras pessoas que me conhecem, né? E que de alguma forma se sentiu na necessidade de ajudá-lo. Mais uma vez, ele causou problemas e ele teve que sair dessa casa de alguns amigos nossos para tentar arrumar um emprego. Passei a vida inteira dando dinheiro para ele, porque eu não queria primeiro que as pessoas vissem que ele era um mau caráter, né? Porque eu não queria que as pessoas o ajudassem, e não queria que as pessoas o maltratassem, porque eu não queria que ele passasse pelo que eu passei na minha vida. Então eu fui sempre aguentando firme. E aí chegou uma hora que eu falei, não, chega, porque eu tava entendendo que eu não estava, de alguma forma, criando ele da forma que ele deveria ser criado, que é conversar, instruir ele de arrumar um emprego, de trabalhar, de ter uma vida digna. Eu tava só financiando as loucuras. E eu tava entendendo que esse dinheiro, ao invés de ir pro sustento dele, estava indo pro álcool, pras drogas e etc. Até que eu tive que parar. E parei de ajudar, até porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, né? E como eu descobri ele aos 18 anos, é óbvio que eu não tive essa convivência na sua adolescência, no momento que talvez um pai fosse mais necessário. Então eu acabei absorvendo essa culpa, entendeu? E talvez seja por isso que eu fiquei financiando a vida inteira essa condição de pai à distância, que não quer ele junto, porque sabe que ele é problemático, mas que de alguma forma queria ajudar. Pois bem, né, pessoal? Aí a gente vê aí que o Latino abriu seu coração. Realmente parece que ele está passando por um problema mesmo, que ele tentou fazer de tudo. Muita gente criticou o Latino por expor seu próprio filho, mas nos stories ele acabou explicando o motivo e dando algumas provas que a gente vai ver aqui agora. Então, depois de toda a repercussão, né, pessoal, o Latino veio nas redes sociais e acabou
falando, né? Porque tinha muita gente criticando ele por expor o filho, por não ajudar o filho. Muitos comentaram. A gente sabe que toda vez que um artista ou um famoso posta alguma coisa assim relacionado à sua vida pessoal, repercute muito. Mas vamos entender aí o que o Latino falou sobre essa história. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que as pessoas às vezes querem dar suas opiniões. É normal que a gente vive numa sociedade, né? E tá tudo certo com relação a isso. Eu juro que eu tentei de tudo para não ter que estar expondo meu filho a isso. Eu jamais queria estar expondo isso, mas são sofrimentos de anos e anos, anos e anos. Eu vi o sofrimento da dona Helena, que é a mãe adotiva dele, na época, né? As coisas que ela falava para mim com relação a ele. E depois eu acompanhei o sofrimento depois da mãe biológica, né? Que é a Miss Laine. Então, assim, a gente acabou montando um grupo entre a gente pra gente entender e tentar ajudar esse nosso filho, né? Mas tudo que a gente pôde fazer, a gente tentou fazer. Vocês viram aí, né, pessoal? O Latino deu esse depoimento, muita gente não estava acreditando nele, então ele começou a mostrar provas, né, nos stories. E aqui a gente vê que foi feita uma transferência, né, da empresa do Latino, né, e para o Guilherme de Oliveira, que é o filho do Latino, e essa transferência foi de R$1.000 que aconteceu no dia 15/4/2025, ou seja, o mês passado, né, pessoal? Então, segundo o Latino, essa foi, né, a última transferência que ele fez tentando ajudar o filho. A gente vê também que conhecidas, né, do filho do Latino acabou mandando mensagem para ele, né? A Sheila mesmo foi um que diz o seguinte, né? Oi, Latino, tudo bem? Só para dizer que estou do seu lado nessa história. Conheço o Gui, ele já morou aqui em casa. Já curtimos juntos, baladinha, porém o Gui mudou pra caralho. Palavrão, né? Manipulador, se vitimiza demais. Todos os lugares que trabalhou sempre tinha algo ruim, ninguém era bom. Será que era o lugar mesmo? Então, tem várias coisas aqui que ela fala aqui que não compensa ver. Se você quiser ver, dá uma pausa no vídeo aí e ler o restante. Mas são depoimentos, né, de quem realmente conhece o filho do Latino, né? Essa aqui também falou, né? Boa noite, Latino. Você está correto nas suas atitudes com seu filho. Eu também tive problemas com meu filho mais velho, uma fase dos 18 aos 28 anos. Atualmente, com 38 anos, deixou o vício e as drogas. Então, assim, né, pessoal, como o filho da Rita que deixou, né, o vício, o filho de Latino também pode, né? Só que ele precisa criar juízo, né? Procurar ajuda médica para poder se recuperar, desintoxicar, melhor dizendo. E nesse vídeo o Latino provou também, né, que a mãe do garoto aí tinha planejado ali, né, levar ele para morar lá, parece que é em Mato Grosso, né, Mato Grosso. E isso aconteceu ano passado. A gente vê que é um quartinho bem arrumadinho aí, adequado para receber qualquer pessoa, né? Então tava todo mundo tentando ajudar o garoto aí. Então a gente vê que o Latino pelo menos não mentiu nessa história, né, pessoal? Esse outro vídeo a gente vê que ele ganhou um presente aí, né, um violão. Tava aparentemente muito feliz. Mas assim, né, velho, quando o cara tem um vício, né, porque ele quer também, né, temos que levar em consideração isso, mas fica difícil a família ajudar quando o cara não quer, quando o cara não procura ajuda. Tem que partir dele principalmente, né? Tem que partir dele essa vontade de mudar e de ter uma vida melhor. Inclusive, né, nesse outro vídeo a gente vê que o filho do Latino já estava tendo aula de direção. Tudo isso foi em Mato Grosso, onde mora a mãe do garoto, né? Ele tinha ido para lá, eu acho que depois voltou a morar com o Latino. E, rapaz, é complicado, né? É complicado até a gente opinar sobre esse assunto, porque a dependência química, às vezes, ela ilude tanto a pessoa, né? Que você fica sem saída e sem saber o que fazer. E mesmo que você tenha ajuda ali, você não quer enxergar o óbvio, né? Até porque o vício não deixa. Ele te manipula, né? Ele te deixa feliz quando você tá usando essas drogas ilícitas aí, né?
que seja bebida ou qualquer outro tipo de droga. Mas, resumindo para vocês aqui, é um grande drama familiar. É muito ruim quando você se sente inútil a não poder ajudar alguém que você gosta, né, que você ama. Aparentemente o Latino gosta muito do filho, né, assumiu após ter feito o DNA e tentou ajudar ele de várias formas, como o Latino mesmo já disse durante o vídeo aí. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha dessa história toda, se você já conhece ou conheceu alguém que era dependente químico ou de alguma outras substâncias ilícitas. Me conta aqui nos comentários aí pra gente trocar uma ideia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e também de se inscrever aqui no canal para o YouTube mandar os próximos vídeos para vocês. Combinado? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.